Fala galera, beleza? Esse é o nosso vídeo demonstrativo do nosso trabalho de algoritmo. O nome do trabalho chama Aperon, somos alunos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Corel. Eu sou o Leonardo Freire. Eu me chamo Gabriel Mertens. Eu me chamo Henrique da Silva. Eu me chamo Matheus Siqueira. E daremos início à demonstração do nosso trabalho. Partimos, galera, então pela primeira parte inicial aqui do escopo da programação, que é feita em Arduino, na linguagem C++. E temos então a necessidade de utilizar a biblioteca servo.h, que ela nos vai proporcionar uma medida exata para o valor de ângulo que a gente precisa em função da variação do potenciômetro, que é uma resistência variando analogicamente, né? A gente vai lá colocando uma movimentação no joystick, a gente tem esse valor alterado. E para que ele interprete de uma forma angular desse valor de resistência, a gente precisa dessa biblioteca que mais à frente fará a conversão aqui no código. Então, a primeira parte, ela baseia-se em declarar quais são esses servos que vão estar sendo controlados pela biblioteca. Então, a gente vai declarar os 6 tipos, que são o servo base 1, o servo base 2, 3, 4, 5 e 6. E para que ele entre como um valor inteiro da porta analógica 4 e 5, eu declaro o pino X e o pino Y do joystick, que ele tem 5 ligações, e aí você tem 2 delas sendo os valores de X e Y que ele fornece, que são 2 potenciômetros ali na lateral. Então aí eu declarei como sendo a porta 4 e 5, e para ele armazenar esses valores eu deixo o valor de X declarado na forma inteira em val X e em val Y aqui. Então já no setup, a primeira parte seria definir a parte onde que esses servos estariam ligados, em quais portas PWM, porque eles são servos digitais. Então eu preciso de ter esse tipo de sinal para que ele identifique qual vai ser a entrada que esse sinal vai estar sendo passado, essa saída, e para o valor mínimo e máximo de potência que o servo vai estar atuando. Eu coloquei como valor mínimo de 0 e o máximo de 180. À medida que você variar, ele vai de forma contínua e crescente variar essa potência. Então, se você aos pouquinhos for comandando, ele vai mexendo bem devagar, e se você pôr no máximo, ele vai mexer bem rápido. Então, você tem essas definições para as portas e para a potência mínima e máxima. E já no loop, onde que é a essência do programa, a gente vai perceber aqui que ele vai receber os valores de X e colocar para a porta analógica lida no pino X que a gente declarou lá no início. Então ele vai ler o que o pino X está mandando e vai armazenar como sendo o valor de X. Por isso que ele vai armazenar aqui, porque ele está sendo igual. E eu preciso de fazer uma conversão, um mapeamento de quais valores então de X a partir da variação do potenciômetro em valor de 0 a 1023, que é o valor da resistência dele, para um ângulo de 1 até 180. Então ele vai aparecer nesse princípio aqui, fazendo a conversão em ângulo. E aqui eu vou fazer com que ele faça isso para os 6 servos. Então a posição definida dele para os valores de X vão ter essa também a potência dele em 180. Então aqui eu falo qual que é o valor, se é o potenciômetro X ou Y, e a potência dele. Eu declaro como cada um dos servos, e essa função aqui dentro da biblioteca é slow move. E em sequência, eu estou fazendo isso aqui para o potenciômetro X, agora para o Y. Causando a mesma sequência de ideias, eu vou ter esse mesmo princípio. E para aguardar a releitura, eu dou um delay de 30 entre cada movimentação. E a partir daí a gente consegue causar na plataforma um movimento de yaw, sendo que ela é com 6 graus de liberdade. Então a gente consegue proporcionar que ela, nesse código, se movimente em yaw, e ela pode movimentar em pitch, em roll, mas pelo código dado aqui ela faz o movimento em yaw. Para a parte da demonstração da sua estrutura da plataforma de Stewart, ele é um plano direcional que nos será dado pelos 6 servos motores que estão acoplados à sua base, e temos então o plano aqui movimentado à sua superfície superior.
e a partir daí a gente consegue construir um movimento mais preciso, mais direcional a partir das intenções de posicionamento desejadas. A partir dessa análise do estudo da plataforma de Stewart, eu posso inferir que ela é um dos exemplos mais populares de manipuladores do tipo paralelo. Só que ele foi utilizado pela primeira vez por Eric Gaug em 1954 e posteriormente que o Stewart publicou ela, só que foi lá pelo ano de 1965. Então, esse funcionamento aqui, ele fundamenta-se para proporcionar um corpo com 6 graus de liberdade, sendo que 3 deles são rotacionais em XYZ, e também tem os outros 3 graus de liberdade, sendo que um é o yaw, um é o pitch e esse é o roll. E aí a gente pode apresentar uma gama de controle muito alta aqui para esse plano a partir desses movimentos possíveis, porque ela é um hexapod. E a partir então desse conceito, a gente está fazendo com que nossa proposta de projeto seja a intenção de viabilizar a implementação de diferentes estratégias de controle que serão aplicadas em um controle de posição. Para uma maior precisão, então, a gente vai desejar que sejam utilizados conceitos físicos e matemáticos, que é a base para a criação da plataforma, a qual há várias aplicações no âmbito da robótica, por exemplo, e então nosso projeto vai se basear em uma variação da plataforma de Stewart, pois será utilizado um sistema de mira laser que se comporta a partir dessas nossas movimentações. Então, de qualquer forma, a plataforma pode mover-se com precisão muito grande, sendo que a posição e a orientação da plataforma móvel varia de acordo com os comprimentos de cada atuador, que é a variação do seu grau. Você tem uma semicircunferência aqui nesse ponto, onde que a variação do ângulo propicia um movimento linear, porque você possui esses rótulos, esses terminais rotulares. E aqui então a gente tem os servos motores SG90, são 6 de cada, eles são todos digitais. E aqui nós temos as hastes, as plataformas da base são bem robustas, elas têm 10 milímetros de espessura, com dimensões de 210 aqui nessa parte, com 250 em altura, e essa parte aqui mede 54, sendo que a plataforma superior está parametrizada a ela, sendo que aqui estabelece uma boa organização mecânica para que seja possível fazer todos os movimentos que nos são adequados, né? E nós fixamos umas borrachas para que ela não se movimentasse, ela está bem fixa aqui na superfície da mesa. Então, partindo já para a parte das ligações, a gente possui 2 servos em cada das arestas inferiores, sendo que ele conecta a arestas diferentes aqui. Então, de outras formas, a gente consegue conectar todos eles em sua estrutura no Arduino, que aqui possui um joystick, o nosso capacitor de 4.700 picofarads, sendo que nessa parte onde o capacitor se liga é onde vem a energia dos 5 volts e o GND, que ele está vindo diretamente para cá. E a partir daqui a gente puxa ele para esse lado da protoboard e ele trata qualquer ruído que estiver sendo causado aqui na hora que os servos estão funcionando. E aí eu consigo fazer essa ponte aqui para todas as partes positivas e negativas das ligações, que para aqui, ó, esses 3 fios, o laranja é o fio que é conectado à saída PWM, a vermelho vai ser a dos 5 volts e a marrom vai ser a do GND. Então a marrom e a vermelha estão vindo para cá, de todos eles. Então aqui a gente pegou 2 jumpers macho-macho, e conseguiu puxar então para tanto a marrom e a vermelha, 2 para cá. Só que tem 2 de cada, então a gente tem 12 sendo conectadas aqui, que no total são 30, porque a gente tem mais outras 6 vindo para as saídas PWM. A parte do servo se termina aqui, sendo que a deliberação seguinte vai partir para ligação para funcionar esse joystick. Eu tenho então esses 2 cabos aqui
que estão puxando os valores analógicos lidos pelo VRX e o VRY, que são esses dois potenciômetros. Então aqui, ao movimentar ele vai causar uma variação da resistência, que para o código vai ser lido daquela forma que eu expliquei anteriormente. E eles estão sendo conectados aqui por jumpers, são machos e fêmeas. Os machos estão aqui e as fêmeas aqui, porque aqui você tem machos saindo da plaquinha aqui do joystick. Então eu tenho uma alimentação também fornecendo um ground e uma voltagem para ele. E o SW, que seria o push button presente nele, não está sendo usado aqui no nosso projeto, mas poderia também ser implementado. Então, a partir daqui, a gente consegue, com todo esse sistema em conjunto, causar uma movimentação em yaw, que ele faz essa curva aqui para a direita, ou fazer uma yaw para a esquerda. Então, a gente tem essas duas ocasiões em que ele vai estar transformando essa variação.